Bem, a gente vai iniciar a parte de instrumentos e medições elétricas. Começar falando do amperímetro. O amperímetro é um equipamento que a gente utiliza para mediar a corrente elétrica de um circuito. Ele tem que ser utilizado em série com o elemento que esteja de mediar a corrente. Aqui é a simbologia dele, certo? Agora, o que é importante aqui você saber? Aqui a resistência dele tem que ser aproximadamente zero. Idealmente a gente tem que ela é zero. Por que isso? Porque se você pegar aqui um circuito, digamos isso aqui, tem uma fonte de 10 volts alimentando um resistor, né, de 5 ohms. Aqui você teria que a corrente dessa conta aqui vai dar 2 amperes. Se eu botar um amperímetro aqui, ó, nesse circuitinho para medir essa corrente, como eu falei, é em série 10 volts, 5 ohms. Se esse amperímetro tivesse uma resistência, por exemplo, de, vou exagerar, 5 ohms, a aferição de corrente ia ser 1 ampere, ou seja, não está fidedigno no circuito. Portanto, quanto menor a resistência de um amperímetro, melhor a medição feita. E os aparelhos que são feitos procuram se basear nisso, certo? É claro que todo aparelho vai ter sua resistência. Isso aqui é idealmente. Já para medição de DDP ou tensão, a gente usa um equipamento chamado voltímetro. Então ele serve para medir DDP, tensão. Aqui, diferentemente do amperímetro, ele tem que ser usado em paralelo com o circuito. Deixa eu ver por quê. E idealmente a resistência dele tende para o infinito, resistência muito alta. Por quê? Se eu tenho aqui um circuito e quero medir DDP nele, digamos que eu tenho aqui 10 volts também, aqui 5 ohms. Para medir a DDP aqui seria desse ponto para esse ponto em paralelo. Ver se essa resistência fosse baixa, a corrente que está passando aqui nessa carga tenderia a vir também para cá, porque aqui tem resistência baixa e a corrente querer vir para cá. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Portanto, ele interferia aqui no fornecimento de corrente desse circuito e a medição não ia sair perfeita. Portanto, quanto maior a resistência do voltímetro, melhor, e ele tem que ser usado paralelo. Alguns exemplos. Se eu pegar esse circuito e botar um amperímetro bem aqui assim, ele vai medir quanto? 1 ampere. Se eu botar aqui, também vai medir 1 ampere. Aqui também, porque tudo isso aqui está em série. Já nesse outro, eu tenho um ponto A e o ponto B. Lembre-se que aqui, ó, é um fio, não tem nenhuma resistência no meio, então que está no mesmo potencial. Ou seja, se eu medir, pegar um voltímetro daqui para cá, um voltímetro daqui para cá e um voltímetro daqui para cá, eu vou medir as mesmas tensões, as mesmas diferenças de potenciais, que seria no caso 10 volts, ou seja, daqui para cá tem 10, 10 e 10. Se eu quisesse medir a corrente total, o que eu faria aqui? Eu pegaria um amperímetro e botaria em série com a fonte, que é a fonte que está fornecendo corrente nessa bateria aqui. Seria isso aqui, R1, R2. Se eu quisesse medir a corrente na resistência R1, teria que pegar o amperímetro e botar em série com a resistência R1. Deu para compreender? Ele está em série com esse equipamento, então ele está medindo só essa corrente. Agora tem uns exemplos aqui para resolver, para vocês entenderem. Pergunta aqui, quais as configurações são corretas? Letra A. Aqui eu tenho um voltímetro, tá desse ponto para esse ponto aqui. Você vê que ele está em paralelo com essa resistência R2, ou seja, ele vai medir a tensão desse ponto para esse, ou seja, de R2, ele vai medir essa tensão que está aplicada em R2. Já a gente vai ver o amperímetro, ele está em paralelo. Eu falei que a resistência do amperímetro ela é aproximadamente zero, né? Se essa resistência é aproximadamente zero, significa que toda a corrente vai querer passar por ele, ou seja, vai passar uma corrente muito alta nesse cara. Portanto, não deve se botar ele em paralelo e atingir uma corrente muito alta, o equipamento ia queimar. Por que isso? V igual a R vezes I. Se eu pegar corrente é igual a tensão sobre resistência, se a resistência aqui for muito pequena, significa que essa corrente é muito alta. Corrente alta pode identificar equipamento, porque cada equipamento tem uma corrente que ele pode suportar. Letra B. Aqui, ó, tem aqui o meu voltímetro está em série, então aqui já está incorreto também.
E aqui o amperímetro está em série, o amperímetro está correto, certo? E para começar a conversa, eu disse que a resistência do voltímetro ela tende para o infinito, é uma resistência muito alta. Ou seja, aqui era mais ou menos essa situação. Estaria um circuito aberto, ou seja, nem corrente provavelmente você estaria medindo aqui. Deu para entender? Letra B. Ó, o perímetro está em série, ele está medindo a corrente total do circuito, ok? E o voltímetro está em paralelo com o R2, ele está medindo, atenção, VA, VB, VAB, que seria R2 vezes a corrente total. Aí a importância dele ter resistência alta. Se ele não tivesse resistência alta, aqui não estaria passando a corrente total, estaria passando a corrente total menos a corrente que viria para o voltímetro. Então, mais uma vez a importância de ele ter resistência alta. Chama de escapar para o infinito. No item C, tem esse circuito aqui um pouco maior. Aqui eu tenho esse V1, tá ok, ó, tá medindo de ponto A para ponto B, tá medindo a tensão no resistor R1. Aqui, esse amperímetro também tá ok, ele tá medindo a corrente que passa através de R2 e R2. Aqui eu tenho esse V2, ele tá medindo a tensão em R3, que é VR3, tá ok também. Ok esse, ok esse, ok esse. E por último, o amperímetro A2 tá medindo a corrente que passa através de A2 e R4. Ou seja, todos aqui estão ok. E por último, deixa eu entender, a gente já encontra um errinho aqui, que é o amperímetro que está em paralelo, né? Lembre-se que como ele está em paralelo e a resistência dele é praticamente zero, a corrente vai querer passar toda por ele, porque a corrente tenta pegar o caminho de menor resistência. Ou seja, provavelmente danificaria o equipamento e você não ia medir a corrente correta. E o voltímetro aqui está em série. Você percebe que a corrente vai fazer esse sentido, caso não tenha um perímetro. Vai passar em série por ele e talvez não ia passar porque isso aqui ia estar um circuito aberto. Certo? Então a gente finaliza. Valeu.